Ashton Kutcher, o ator que conquistou Hollywood com seu charme e carisma, guarda uma história muito mais profunda e sombria por trás de seu sorriso. Desde uma infância marcada pela luta pela vida de seu irmão gêmeo, até a dor de perder entes queridos e enfrentar seus próprios demônios, a vida de Kutcher está cheia de reviravoltas inesperadas que poucos conhecem. Número 1. A saúde de seu irmão gêmeo. Um vínculo mais forte que a vida. Desde o momento em que Ashton Kutcher chegou ao mundo, a vida lhe impôs uma prova. Ele nasceu junto com seu irmão gêmeo, Michael, em 7 de fevereiro de 1978, em Cedar Rapids, Iowa. Enquanto Ashton respirava sem problemas, Michael lutava por sua vida, com um peso de apenas 2 quilos e pulmões subdesenvolvidos. Os primeiros anos de sua infância foram marcados por uma dinâmica incomum. Ashton crescia como uma criança saudável e ativa, enquanto Michael enfrentava os desafios da paralisia cerebral, diagnosticada aos 3 anos. As brincadeiras e risadas típicas de uma infância compartilhada se misturavam com momentos difíceis, nos quais Ashton assumia o papel de protetor, defendendo seu irmão dos comentários cruéis de outras crianças. A união entre os dois se fortaleceu ainda mais quando, aos 13 anos, Michael enfrentou uma nova crise. Seu coração estava falhando e a única esperança era um transplante. A angústia envolvia a família Kutcher. Os médicos deram poucas semanas de vida a Michael sem um novo coração. Ashton, sentindo o desespero e o amor por seu gêmeo, chegou a um ponto de ruptura. Ele se encontrou à beira de uma varanda no hospital, contemplando a ideia de oferecer sua própria vida em troca da de seu irmão. A ideia de perder Michael lhe era insuportável. No entanto, a vida tinha outros planos. Milagrosamente, apareceu um doador em apenas 24 horas. Michael recebeu o transplante e a operação foi um sucesso, mas o trauma daqueles dias ficou gravado na mente de Ashton para sempre. Apesar da recuperação de seu irmão, a experiência deixou cicatrizes profundas que nunca desapareceriam completamente. Este episódio definiu o caráter de Ashton. Ele se tornou um jovem determinado a lutar pelo que amava, mas também a manter sua mente ocupada para não ser consumido pelo medo de perder seus entes queridos. A história dos gêmeos Kutcher é uma prova de que o amor fraternal pode ser mais forte do que qualquer adversidade. Embora Michael tenha sobrevivido, Ashton nunca deixou de lembrar o quão perto esteve de perdê-lo. A sombra daquela experiência o acompanhou em seu caminho, moldando um jovem que, embora buscasse a fama, nunca esqueceu as lições que a vida lhe ensinou desde tão tenra idade. Número 2. Adolescência problemática. A queda de um estudante modelo Ashton Kutcher era o tipo de garoto que parecia destinado a alcançar grandes coisas. Desde muito jovem, destacou-se por ser um estudante modelo, um atleta disciplinado e membro orgulhoso da Sociedade Nacional de Honra. Com um sorriso carismático e uma inteligência notável, muitos o viam como um futuro líder, alguém que poderia ingressar em universidades de prestígio como o MIT ou Purdue. No entanto, às vezes a vida tem maneiras curiosas de torcer o destino, e para Ashton, essa reviravolta chegou na forma de uma noite de imprudência juvenil que mudou tudo. Tudo começou quando, aos 18 anos, Ashton decidiu participar de uma travessura noturna junto com seu primo. O plano? Entrar em sua antiga escola para fazer uma brincadeira que, aos seus olhos, parecia inofensiva. A adrenalina da aventura preenchia a atmosfera e ambos adentraram na escola, com a emoção de quem acredita que nada de ruim pode sair de uma brincadeira. No entanto, o que eles não sabiam era que um alarme silencioso seria ativado no momento em que cruzassem a porta. A diversão se desfez em um instante, quando as luzes da patrulha iluminaram a entrada da escola e a polícia não demorou a chegar. De um momento para o outro, o que era uma simples brincadeira se transformou em um problema legal de grandes proporções. Ashton se encontrou diante de um juiz acusado de roubo em 3º grau. Uma etiqueta que o acompanharia por muito tempo. A sentença foi clara:
180 horas de serviço comunitário e 3 anos de liberdade condicional. Mas a verdadeira pena não se resumia a cumprir essas horas. O impacto em sua vida foi muito mais profundo, e as consequências daquela noite foram sentidas como uma avalanche que arrasou com todos os seus planos. As bolsas universitárias pelas quais ele havia trabalhado tanto desapareceram. As portas das instituições com as quais ele sonhava se fecharam sem hesitação, e a promessa de um futuro brilhante no campo da engenharia bioquímica ficou suspensa no ar. Como se isso não bastasse, a notícia de seu delito se espalhou rapidamente. Em Cedar Rapids, sua cidade natal, onde os comentários e os olhares de decepção se tornaram parte de sua rotina diária. De ser o garoto que tinha que ser. Todos se sentiam orgulhosos, passou a ser objeto de murmúrios e apontamentos. Nesse momento, Ashton percebeu que a fama que havia ganhado, embora a nível local, não era a que ele desejava. Até mesmo sua namorada, que tinha sido um pilar de apoio, decidiu se afastar, incapaz de lidar com o estigma social que agora acompanhava Ashton. Mas o jovem não se deixou vencer. Decidiu dar uma guinada em sua vida e se matriculou na Universidade de Iowa, com a esperança de redirecionar seu futuro. Seu objetivo era estudar engenharia bioquímica, motivado por um desejo profundo de encontrar uma cura para a doença de seu irmão gêmeo, Michael. No entanto, a vida universitária também não foi fácil. As sombras de seu passado seguiam. E o peso das expectativas frustradas o levava a buscar refúgio em festas e na vida noturna desenfreada. Apesar das dificuldades, Ashton trabalhava em empregos temporários, fazendo o que fosse necessário para pagar a matrícula, incluindo vender seu plasma sanguíneo para conseguir um pouco de dinheiro extra. As manhãs costumavam ser difíceis, marcadas pelo cansaço das noites anteriores e pela pressão de se manter à tona. Em um ambiente acadêmico que se tornava cada vez mais estranho para ele. Ainda assim, Ashton não parava de tentar, como se aquela determinação que um dia o caracterizou ainda estivesse latente, embora agora se misturasse com a sensação de que havia perdido o rumo. No entanto, a vida é imprevisível, e às vezes os momentos mais sombrios escondem oportunidades inesperadas. Em uma reviravolta que ninguém poderia ter antecipado, foi um encontro casual em um bar de Iowa, que mudaria seu destino para sempre. Enquanto desfrutava de uma noite como qualquer outra, um caça-talentos notou seu carisma e sua aparência, e lhe ofereceu uma oportunidade no mundo da moda. Para Ashton, isso significou uma luz. No fim do túnel, uma porta que se abria justo quando todas as outras pareciam ter se fechado de repente. Assim, o que começou como uma travessura que o levou à beira do abismo, acabou sendo o primeiro passo de um caminho completamente diferente. Alguns meses depois, Ashton deixou para trás os campos de milho de Iowa e se aventurou em Nova York, pronto para enfrentar um novo mundo cheio de possibilidades. Embora a lembrança daquela noite e as lições aprendidas continuassem a acompanhá-lo, a vida lhe mostrou que, às vezes, o caminho mais difícil pode levar aos destinos mais inesperados. Número 3. A perda de Brittany Murphy. Adeus a uma estrela brilhante. O destino de Ashton Kutcher e Brittany Murphy se entrelaçou de uma forma que parecia a saída de um filme romântico, mas que terminou em uma tragédia digna de uma história de Hollywood. Tudo começou no set da comédia romântica Recém-Casados em 2003, onde a química entre os dois atores era inegável. A forma como se olhavam e como fluía a sua interação diante das câmeras era tão natural que não demorou muito para que essa conexão se transferisse para a vida real. A filmagem se transformou no cenário de um romance breve, mas apaixonado, que marcou profundamente a ambos. Brittany, com seu sorriso resplandecente e sua energia que parecia iluminar qualquer lugar, tornou-se uma das pessoas mais importantes na vida de Ashton. À medida que seu relacionamento se desenvolvia, Ashton e Brittany compartilharam momentos de felicidade, que ficavam refletidos nas risadas e na cumplicidade que mostravam publicamente. Eles se tornaram um casal que todos admiravam, e embora sua história de amor tenha sido curta,
deixou marcas indeléveis na memória de Ashton. Brittany era o tipo de pessoa que podia transformar qualquer dia cinzento em uma celebração, com apenas uma de suas ocorrências. Sua maneira de ser tão despreocupada e autêntica contrastava com a pressão e o ritmo frenético da indústria do entretenimento. Ela era, nas palavras do próprio Ashton, aquela pessoa que sempre era a primeira a dançar em uma festa. Uma descrição que encapsula perfeitamente a alegria que trazia a vida daqueles ao seu redor. No entanto, o que parecia uma história com um final feliz, se transformou em tragédia. Em dezembro de 2009, a notícia do falecimento de Brittany Murphy aos 32 anos abalou Hollywood como um terremoto emocional. Brittany morreu repentinamente em sua casa, e a causa de sua morte foi atribuída a uma combinação de pneumonia, anemia severa e efeitos de medicamentos. Mas, para muitos, essa explicação não foi suficiente, já que seu falecimento deixou muitas perguntas sem resposta e rumores que preenchiam as páginas dos tabloides. A perda foi um golpe que não só impactou os fãs, mas deixou Ashton completamente devastado. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Ashton, o mundo pareceu parar. Ele lembrou das últimas conversas que teve com Brittany, suas risadas e os sonhos que ela ainda tinha para realizar. Em entrevistas posteriores, ele se mostrou profundamente afetado, admitindo que achava quase impossível processar a ideia de que alguém tão cheio de vida e energia já não estivesse neste mundo. Enquanto a mídia especulava e criava teorias sobre o que realmente havia acontecido, Ashton apenas tentava se apegar às lembranças, tentando não ser consumido pela dor da perda. A tristeza se tornou uma companheira silenciosa para Ashton, que carregava o vazio que Brittany havia deixado. Frequentemente, ele se lembrava dos momentos que compartilharam, desde as conversas noturnas até as travessuras espontâneas que faziam juntos. Ele tentou encontrar consolo na ideia de que Brittany havia vivido sua vida intensamente, sem medo de ser ela mesma. Nas entrevistas, ele falava sobre como queria celebrar quem ela era, lembrá-la por seu riso e sua luz, e não pela sombra de sua trágica partida. No entanto, a realidade era outra. A ausência de Brittany pesava, e toda vez que Ashton pensava nela, não podia evitar se perguntar: o que mais poderiam ter compartilhado se o destino não tivesse sido tão cruel? O mundo da fama está cheio de luzes e brilho, mas também está repleto de sombras que se escondem atrás dos flashes das câmeras. A história de Ashton e Brittany é um lembrete de que, por trás de cada sorriso no tapete vermelho, podem existir dores que o público nunca chega a conhecer. Para Ashton, perder Brittany foi enfrentar uma dessas sombras, uma dor que ele não esperava e que, de alguma forma, mudou a maneira como ele via o mundo para sempre. Nos anos que se seguiram à sua morte, ele tentou continuar com sua vida, buscar a paz em novos projetos e relacionamentos, mas Brittany sempre foi uma presença constante em sua memória. Embora seu romance tenha sido breve, o impacto de Brittany na vida de Ashton foi tão profundo que a tristeza de sua partida permaneceu como uma cicatriz emocional. Nas entrevistas, Ashton frequentemente lembrava como Brittany o incentivava a viver um momento, a deixar de lado as preocupações e a desfrutar da vida com a mesma paixão que ela. Esse legado, a lição de viver com intensidade e alegria, foi o que Ashton tentou preservar, mesmo quando o vazio de sua ausência se fazia sentir cada dia mais. No entanto, a dor que sentiu pela perda de alguém tão especial era algo que não podia apagar, um lembrete constante de que, às vezes, a vida tem formas cruéis de nos lembrar de sua fragilidade. A história de Ashton Kutcher e Brittany Murphy não é apenas a de um amor que não pôde ser, mas também a de duas almas que se encontraram em um momento crucial de suas vidas. Enquanto o destino os separou de forma abrupta, as lembranças e a conexão que compartilharam ficaram para sempre na memória de Ashton, que aprendeu da maneira mais difícil que o tempo que temos com as pessoas que amamos é mais valioso do que costumamos imaginar. Número 4. O assassinato de Ashley Ellerin. Um horror inesperado. No ano de 2001, Ashton Kutcher estava apenas dando seus primeiros passos rumo ao estrelato em Hollywood.
Ele havia ganhado popularidade graças ao seu papel como o carismático Michael Kelso na série Det 70 PS Show. E começava a ser reconhecido como um jovem atraente, ativo e promissor na indústria do entretenimento. Foi nesse contexto que ele conheceu Ashley Allerin, uma jovem vibrante e cheia de vida que estudava design de moda em Los Angeles. Embora o relacionamento deles não fosse sério e os encontros que compartilhavam fossem esporádicos, parecia haver uma conexão genuína entre ambos. Ashley era extrovertida, com um gosto pela moda e uma personalidade que não deixava ninguém indiferente. Seus caminhos se cruzaram em um momento em que ambos desfrutavam da vida noturna de Los Angeles, das festas, da liberdade, de serem jovens e da emoção das possibilidades que a cidade lhes oferecia. No entanto, a história de ambos tomou um rumo trágico na noite de 21 de fevereiro de 2001. Ashton e Ashley haviam planejado se encontrar para um encontro, uma daquelas noites que prometiam ser como qualquer outra, cheia de risadas e boa companhia. Mas Ashton, envolvido em compromissos de trabalho, chegou tarde. Ao chegar à casa de Ashley, notou que o carro dela estava estacionado na entrada, o que o fez pensar que ela estava em casa. Ele bateu na porta várias vezes, mas não obteve resposta. Pensando que Ashley estava chateada por seu atraso, decidiu ir embora, mas antes de partir, deu uma olhada rápida pela janela. Foi então que Ashton viu o que lhe pareceu ser uma mancha de vinho tinto derramado no tapete dentro da casa. Sem mais sinais de vida no local, assumiu que simplesmente a noite não iria sair como esperava e decidiu ir embora sem mais. O que Ashton não podia saber naquele momento era que aquela mancha não era vinho tinto, mas algo muito mais macabro. Era sangue. Enquanto ele se afastava da casa, Ashley jazia sem vida, vítima de um ataque brutal nas mãos de um assassino. O assassino, mais tarde conhecido como o ceifador de Hollywood, havia atacado Ashley em sua própria casa, deixando uma cena tão horrenda que até mesmo os investigadores ficaram comovidos com a brutalidade do crime. No dia seguinte, quando Ashton soube do que realmente havia acontecido, o choque foi absoluto. Saber que ele esteve tão perto da cena do crime, sem sequer imaginar a tragédia que se desenrolava do outro lado da porta, foi um golpe devastador. A notícia da morte de Ashley Allerin tornou-se um caso de alto perfil, que ocupou manchetes em todo o país. Ashton, sendo um dos últimos a ver Ashley com vida, foi chamado para depor como testemunha. Embora não fosse suspeito, seu nome aparecia constantemente na mídia, o que o fez reviver repetidamente a dolorosa experiência daquela noite. Em seu depoimento, ele relatou em detalhes como chegou à casa, como bateu na porta e olhou pela janela, sem saber que a vida de Ashley já havia se apagado da forma mais terrível. O caso de Ashley Allerin se estendeu por quase uma década sem resolução, tornando-se uma espécie de fantasma que rondava a vida de Ashton. A investigação foi longa e complicada, e embora finalmente o Hollywood Reaper tenha sido capturado e condenado, o impacto daquela noite nunca desapareceu completamente para Kutcher. Frequentemente, a imagem daquela janela, do que ele acreditou ser uma simples mancha, invadia seus pensamentos, como um lembrete de quão imprevisível e trágica a vida pode ser. A culpa, embora irracional, o perseguia, pois não podia evitar se perguntar se poderia ter feito algo diferente, se poderia ter salvo Ashley de alguma forma. Mas além da culpa, o que mais marcou Ashton foi a sensação de vulnerabilidade que a tragédia lhe deixou. A vida em Hollywood, com seu brilho e glamour, de repente se tornou um lugar escuro e cheio de perigos. O que antes eram noites cheias de promessas se transformou em um cenário onde a morte podia estar à espreita em qualquer esquina. Através dessa experiência, Ashton percebeu que a segurança que muitos acreditam ter é, na verdade, uma ilusão. A tragédia de Ashley Allerin lhe mostrou que a vida pode mudar em um instante, que o destino pode golpear sem aviso prévio.
E que até mesmo as pessoas mais promissoras podem ser arrancadas deste mundo de forma abrupta e sem sentido. A sombra daquela noite se estendeu pelos anos que se seguiram. Embora Ashton tenha continuado com sua carreira, tornando-se um nome reconhecido na indústria do entretenimento, a lembrança de Ashley nunca se desfez. Era uma daquelas experiências que te mudam para sempre, que te fazem ver a realidade com uma perspectiva mais crua e honesta. Para Ashton, aquela noite não foi apenas o fim de uma história com uma garota que ele estava conhecendo, mas o início de uma consciência mais profunda sobre a fragilidade da existência e a certeza de que, às vezes, a tragédia pode atingir justamente quando menos se espera. Número 5. Problemas de saúde. Levando o corpo ao limite. A carreira de Ashton Kutcher decolou de maneira impressionante, levando-o a interpretar papéis em filmes e séries que o transformaram numa estrela de Hollywood. No entanto, o compromisso de Ashton com sua arte o levou a levar seu corpo ao limite, às vezes com consequências desastrosas. Um exemplo claro disso foi sua preparação para o papel de Steve Jobs no filme biográfico Jobs. Decidido a encarnar o icônico cofundador da Apple, Kutcher adotou uma dieta extrema baseada unicamente em frutas, emulando os hábitos alimentares de Jobs. O que começou como uma tentativa de se aprofundar no personagem, logo se transformou em um pesadelo físico. Há apenas alguns dias de iniciar as filmagens, Ashton começou a sentir uma dor insuportável no abdômen. Ele foi levado de urgência para o hospital. Lá, foi diagnosticado com um desequilíbrio severo nos níveis do pâncreas, uma condição que poderia ter sido fatal se não fosse tratada a tempo. No hospital, a ironia da situação não passou despercebida por ele. O mesmo órgão que lhe causava problemas era o que havia levado Steve Jobs a lutar contra o câncer. O incidente mostrou-lhe o quão perigosa pode ser a entrega absoluta a um papel. E como o corpo humano tem seus próprios limites, não importa o quanto se deseja ultrapassá-los. Este episódio não foi o único susto de saúde que Ashton enfrentou. Em uma reviravolta ainda mais dramática, ele foi diagnosticado com vasculite, um raro distúrbio autoimune que inflama os vasos sanguíneos. Esta doença atacou com força, roubando-lhe temporariamente a visão, a audição e o equilíbrio. Durante quase um ano, Kutcher viveu em uma névoa de incerteza, temendo que sua vida nunca voltasse a ser a mesma. No entanto, seu espírito resiliente lhe permitiu superar a crise, redescobrindo uma apreciação renovada pelas pequenas coisas da vida, a capacidade de ver o nascer do sol, ouvir a risada de seus filhos e simplesmente caminhar sem ajuda. A experiência lhe ensinou que a saúde é um tesouro frágil e que até mesmo as estrelas de Hollywood são vulneráveis diante das surpresas que a vida pode lançar. Número 6. A controvérsia com Danny Masterson. Apoio polêmico e consequências inesperadas. A amizade entre Ashton Kutcher e Danny Masterson nasceu em um set de gravação que marcou toda uma geração, Det 70s Show. Desde o primeiro dia, os dois atores se deram maravilhosamente bem, compartilhando piadas entre as cenas e construindo uma camaradagem que transcendeu a tela. Durante anos, foram inseparáveis, e sua relação se tornou uma daquelas amizades que pareciam inquebrantáveis, daquelas que parecem resistir a qualquer coisa. Quando as câmeras se apagavam, continuavam sendo companheiros de vida, e seu vínculo se consolidou ainda mais quando compartilharam projetos, momentos pessoais e festas, tornando-se uma espécie de família estendida. No entanto, a vida tinha reservado uma reviravolta inesperada que colocaria essa lealdade à prova como nunca antes. O tempo passou, e enquanto Ashton continuava crescendo na indústria do entretenimento, Danny Masterson enfrentou acusações que abalaram a base de sua vida pública. No início dos anos 2000, surgiram denúncias de abuso sexual contra Masterson, o que eventualmente levou à morte de Danny Masterson. Há um julgamento no qual foi declarado culpado de estuprar 2 mulheres. Este fato desencadeou uma tempestade midiática que atraiu a atenção de Hollywood e do mundo inteiro.
A imagem pública de Masterson ficou completamente destruída, mas, surpreendentemente, Ashton e sua esposa, Mila Kunis, decidiram apoiar seu amigo em um momento crítico. A controvérsia surgiu quando se soube que Ashton e Mila escreveram cartas ao juiz que presidia a sentença de Masterson. Nessas cartas, ambos falaram sobre as qualidades positivas que haviam conhecido nele durante todos esses anos de amizade. Ashton destacou o caráter forte e a postura antidrogas de Masterson, enquanto Mila o descreveu como um amigo incrível e um mentor durante seu tempo em Det 70s Show. No entanto, o que para eles era um gesto de apoio pessoal, foi visto pelo público como uma minimização do sofrimento das vítimas, como se a amizade deles com Masterson pesasse mais do que os crimes pelos quais ele havia sido condenado. A reação do público foi imediata e devastadora. As redes sociais se encheram de críticas, e a opinião pública não demorou a se voltar contra Ashton e Mila. As vítimas de abuso sexual, incluindo aquelas que haviam acusado Masterson, expressaram sua indignação diante das cartas, vendo-as como uma traição e uma forma de questionar a gravidade de seus testemunhos. Em questão de dias, Ashton passou de ser um ator querido e respeitado a se tornar o centro de um escrutínio que ameaçava arruinar sua reputação de forma permanente. Mas o problema não se limitou à percepção pública. A controvérsia também afetou diretamente o trabalho filantrópico de Ashton, que havia sido uma parte fundamental de sua vida fora da atuação. Junto com sua ex-esposa, Demi Moore, Ashton havia cofundado a TOR, uma organização dedicada a combater o abuso infantil e o tráfico de pessoas. Durante anos, Ashton foi a face visível da luta contra a exploração de menores, falando abertamente sobre a importância de proteger os mais vulneráveis. No entanto, as cartas em defesa de Masterson pareciam ir contra esses mesmos valores. Número 7. Casamento e perda. Demi Moore e um amor que terminou em lágrimas. O amor entre Ashton Kutcher e Demi Moore foi um dos romances mais comentados de Hollywood. Eles se conheceram em 2003, e seu relacionamento foi um turbilhão que capturou a atenção do público, não apenas pela diferença de idade entre eles, de 15 anos, mas pela evidente química e o afeto que compartilhavam. No início, seu amor parecia ser uma história digna de um conto de fadas moderno. Ashton se tornou uma figura importante na vida das filhas de Demi. Juntos, formaram uma família que parecia sólida e feliz. Mas por trás dos sorrisos e das aparições públicas, o relacionamento enfrentava dificuldades silenciosas. Uma das provas mais dolorosas chegou quando Demi ficou grávida. O casal, emocionado com a perspectiva de se tornarem pais juntos, mantiveram a notícia em segredo, sonhando com o dia em que poderiam compartilhar sua alegria com o mundo. No entanto, o destino foi cruel. Aos 6 meses de gestação, Demi sofreu um aborto espontâneo que deixou ambos devastados. A perda foi um golpe que abalou os alicerces de seu relacionamento. Para Ashton, perder um filho que já sentia como parte de seu futuro foi uma experiência que o marcou para sempre. Embora tenham tentado conceber novamente por meio de fertilização in vitro, seus esforços foram infrutíferos. E a dor da perda tornou-se uma sombra constante em sua vida cotidiana. À medida que os meses passavam, a tragédia se transformou em um ponto de tensão. Entre eles, um tema que nunca era discutido abertamente, mas que afetava todos os aspectos de seu relacionamento. Ashton, ainda jovem, enfrentando o peso da perda. Pela primeira vez, ele se sentiu cada vez mais distante da vida que um dia haviam planejado juntos. A tristeza e a frustração se transformaram em rachaduras que, com o tempo, se tornaram profundas demais para serem ignoradas. A separação em 2011 foi inevitável. Em um comunicado, Ashton falou sobre a dor e a sensação de fracasso que acompanharam o fim de seu casamento. Demi, por sua vez, descreveu em suas memórias a traição e a desconexão emocional que sentiu à medida que seu relacionamento se desmoronava. A separação foi um processo longo e complicado, e embora ambos tentassem manter a compostura em público, o impacto emocional foi devastador.
Para Ashton, o fim de seu casamento foi uma lição amarga sobre a fragilidade do amor e a forma como a vida pode mudar num piscar de olhos. Número 8. Perda de entes queridos. O peso da morte no coração de Ashton. A vida de Ashton Kutcher tem sido marcada pela perda de pessoas que amava, um lembrete constante de que a vida pode ser tão frágil quanto imprevisível. Entre as perdas mais dolorosas está a de Brittany Murphy, sua coprotagonista e ex-namorada, que faleceu inesperadamente em 2009. No entanto, esta não foi a única morte que o afetou profundamente. Em 2001, Ashley Ellering, uma jovem com quem ele havia saído casualmente, foi brutalmente assassinada, e mais recentemente, em 2021, Tanya Roberts, outra de suas coprotagonistas de That 70s Show, também faleceu. A morte de Brittany foi um golpe especialmente duro. Ela não foi apenas uma colega de trabalho, mas uma amiga com quem compartilhou momentos de risadas e cumplicidade. A notícia de seu falecimento o deixou sem palavras, incapaz de compreender como alguém tão cheio de vida podia desaparecer tão repentinamente. Em uma entrevista, Ashton lembrou de Brittany como aquela pessoa que iluminava qualquer lugar em que estivesse. A sensação de vazio que sua partida deixou foi algo que Ashton carregou consigo por muito tempo, enfrentando a realidade de que algumas pessoas deixam um vazio que nunca pode ser preenchido. A tragédia de Ashley Ellering foi diferente, mas igualmente devastadora. Ashton soube do assassinato de Ashley apenas um dia depois de ter estado em frente à sua casa, sem saber o que havia ocorrido. Em seu interior, a culpa e o remorso o atormentaram durante anos, perguntando-se se poderia ter feito algo diferente. Embora não tivesse responsabilidade no crime, a sensação de ter estado tão perto do horror deixou uma marca profunda em sua alma, com a morte de Tanya Roberts. Ashton enfrentou novamente a tristeza de perder alguém próximo. Embora não fosse a mesma intensidade de uma relação romântica, a conexão com uma pessoa que havia sido parte de um projeto tão significativo para ele. Como That 70s Show fazia com que a perda fosse dolorosa. A confusão inicial sobre a morte de Tanya, que foi anunciada prematuramente antes de realmente ocorrer, apenas aumentou o desconcerto daqueles que a conheceram. Apesar da série de perdas, Ashton tem tentado encontrar lições na dor. Ele falou sobre a importância de valorizar cada momento com os entes queridos, de não dar por garantido o tempo que se tem com eles. Mas mesmo com essa perspectiva, a tristeza e a lembrança daqueles que já não estão são um lembrete constante de que, na vida, o tempo é o único recurso que não se pode recuperar.